E aí, leoninos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de amor, também de caráter atemporal, como tem sido essas últimas leituras, tá bom? Isso porque o tempo é fluido, ok, leoninos? E é aquela questão de que cada um está vivendo o seu momento de acordo com as energias disponibilizadas pelo universo e de acordo com a sua própria bagagem de experiências. E aí, então, a gente tem as leituras gerais de YouTube que tentam se adaptar, claro, à realidade de bastante gente, mas que, claro, que não conseguem alcançar. Ainda assim, é necessário ter discernimento, ter um pouquinho de entendimento a respeito de como funcionam essas energias. Tem carta virada aqui. Ai, 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 ai. São muitas cartas viradas. Ok. Então, assim, estamos em mais uma leitura geral e talvez não ressoe com você e tá tudo bem. Tá bueno? Acho que agora acabou as cartas viradas. Oremos. Vamos ver o que tem aqui para os leoninos. Tem um rei de copas. Tem um rei de copas aí chegando, ou esse rei de copas é o leonino se afastando de uma situação de turbulência emocional. Não sinto que seja isso, eles me dizem para ir por outro lado e eu vou por outro lado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui, então, por outro lado, é um leonino finalmente alcançando o equilíbrio emocional que é necessário para esta idade e maturidade. Aqui eu passei por certas questões da vida que feriram o meu emocional, que diminuíram a pessoa que eu sou. Muitos leoninos aqui passaram por situações em que as feridas emocionais foram grandes demais para serem curadas com rapidez. E agora finalmente eu sinto que essa cura tá chegando e eu tô chegando num ponto de equilíbrio aqui com o Rei de Copas. Por quê? Porque o Rei de Copas, ele tem a maturidade emocional para lidar com as agruras da vida. Por quê? Porque sabe aquela coisa de que mar calmo não faz bom marinheiro? Esse rei de copas aqui, ele pode até estar no meio de um mar bravio, mas ele conhece já como funcionam os mares bravios, por isso ele está tranquilo. É aquela questão de que se a gente considerar que no tarô as copas e as águas são emocionais, ele sabe navegar mesmo quando o emocional, a situação emocional está bastante turbulenta. Esse cara sabe das coisas, eu gosto bastante do Rei de Copas, tá? É aquela pessoa que dominou seu próprio emocional a ponto de não ficar tendo sobressaltos a cada questão, a cada problema e a cada situação. Eles me dizem que existem muitos peixes no oceano, leonino. Não é só aquele peixinho que machucou você. Não é só aquele peixinho que não ficou aí no seu anzol. Existem muitos outros, muitos outros. E a partir do momento em que você souber de verdade navegar pelos mares emocionais, os peixinhos vão pular no seu barco. Isso foi bem específico, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Existe preocupação aqui no leonino com alguma situação que ficou mal resolvida. Eu ainda estou tentando entender certas situações. De qualquer forma, como eu estou dominando o meu emocional, essa questão aqui não me abala mais tanto. Eu não deixo mais a energia de preocupação de não ter compreendido, de não ter realizado certa coisa ou de não ter dado certo certa coisa.
Eu não deixo mais isso me abalar a ponto de desequilibrar o meu emocional. Eu posso até ter um foco diferente agora de abordar as questões que eu não encontrei resposta, não só digerindo essas situações dentro de mim, mas também buscando conhecimento fora, não só em quem já viveu, como em terapias, como em estudos, como em grupos de amigos e por aí a gente vai. Muitos leoninos guardando para si informações sobre esse momento de vida, muitos anotando aí o que viveram e o que conseguiram entender e o que não conseguiram entender, para conseguir fazer uma digestão através de um diário ou de uma agenda. Muitos estão compartilhando suas experiências nas redes sociais. Muitos escrevendo sobre suas próprias experiências, muitos gravando vídeos com suas experiências. Muito legal, muito legal. Falar ajuda, né? Já diria Freud. Falar sobre aquilo que nos afligiu ou aflige ajuda a gente mesmo, observa, ajuda a gente mesmo a se ver falando sobre o tema. Quando a gente se escuta falando sobre um tema, a gente tem uma percepção muito diferente do que quando a gente só pensa sobre o tema. Então, aquele processo de colocar para fora uma situação, mesmo que seja contando para um vídeo, mesmo que seja contando para as paredes, para o gato, ajuda bastante no processo de esclarecimento de si. É emocional sim, tá? Porque aqui há um leonino que, apesar de tudo, ainda sonha com uma realização emocional que não seja solitária. Por que eu digo isso? Não existe nada de impossível em ser feliz sozinho e equilibrado emocionalmente. Quanto mais equilibrado emocionalmente, na verdade, eu estiver, mais chances tem de eu conseguir ficar de boas e super feliz sozinho mesmo. Mas existe um anseio na alma de quase todos os seres humanos, 99,9% dos seres humanos, de ter alguém com simbiose energética com quem eu possa partilhar. A necessidade de partilha do ser humano, ela não é só aquela necessidade de compartilhar com os amigos, o que também é saudável, mas sim de compartilhar com uma alma irmã, com uma alma que está ali junto em termos de alinhamento emocional, energético e físico. Um companheirismo. A gente não está falando aqui a nível de paixão e muito mais a nível de amor. Então existe sim esse sonho dentro de muitos leoninos aí. Uau, olha o que eles me dizem. Existe sim esse sonho dentro de alguns leoninos que estão aqui nesse vídeo. E para que esse leonino consiga alcançar esse equilíbrio emocional que vai levar a um equilíbrio entre duas pessoas, foi necessário que a torre caísse. O vizinho até buzinou. Foi necessário que a torre caísse. Foi necessário que a torre caísse para que eu tivesse um bocado mais de noção sobre o valor da minha área sentimental. Sobre o valor que eu tenho como pessoa e sobre como eu deixo as pessoas me tratarem quando eu tenho a ilusão de que eu preciso delas na minha vida. Sobre aquilo que eu imagino ser uma relação sólida em termos amorosos. Por quê? Porque muitos leoninos estiveram aqui em relações que consideravam sólidas e, no entanto, estavam abandonados dentro da relação. Naquela situação de que estamos a dois, mas eu estou aqui sozinho. Solidão a dois, sabe? E é o que me diz esses 5 de ouros aqui. Então, assim, eu tinha a ilusão de que precisava de determinada pessoa, eu tinha a ilusão de que eu estava tendo uma relação sólida com ela,
mas no entanto, porém, eu estava abandonado dentro de uma situação fria nesta relação. Então, para que eu entendesse melhor sobre o que estava acontecendo comigo e qual a relação de tudo isso com o meu alto valor e com aquilo que eu deixo as pessoas fazerem de mim, foi necessário que essa torre caísse. Para quê? Com tudo que eu aprendi aqui, não só a respeito dos outros, mas a respeito de mim, sobre como eu me trato, eu consigo ganhar a maturidade emocional para ter aquilo que a minha alma deseja. Eu já achei linda essa leitura, Leonina, eu já podia parar por aqui. Porém, entretanto, vou dizer para você que se você quiser uma leitura com a sua energia de caráter mais pessoal, o meu número de WhatsApp está na descrição desse vídeo. Tá bueno? Se você me chamar ali, eu passo os tipos de leitura que eu faço, os tipos de pagamento e as datas para agendar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também profissionais de terapias holísticas que eu indico. Eu sigo indicando a apometria, principalmente com esta profissional, que você encontra o contato aqui embaixo, tá bom? Seguindo aqui, também devo pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, tá bom? Para que depois eu não leia nos comentários: que saudade, querido, você desapareceu. Gente, eu estou aqui 3 vezes por mês postando para lá de 24 vídeos. Então, assim, ó, eu nunca desapareci daqui. Talvez você não esteja sendo notificado pelo YouTube. Então, faz o seguinte: se inscreve no canal e ativa a sinetinha. Assim, sempre quando eu postar o vídeo do seu signo, você vai saber. Tá bom? Seguindo aqui. Tem a Roda da Fortuna vindo pro Leonino, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre essa carta que tá aqui, que sugere não só um momento tranquilo junto de si próprio, mas quase como um retorno à infância. E o que a infância traz pra gente? Traz uma certa inocência, traz uma certa expectativa de vida feliz sem tanta cobrança. Quando a gente é criança, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Um brinquedinho, um desenho animado, um papel para pintar e eu tô feliz e eu consigo criar um mundo inteiro a partir daquilo ali, a partir da minha imaginação. Então esse retorno aqui que a carta está propondo é muito mais no sentido de eu recuperar aquela energia de criança, aquela alegria de criança, de enxergar tudo com bons olhos, de voltar a ter fé de que as coisas boas vão acontecer. Sabe aquela expectativa que a gente fica de que, tô muito contentinho, o que será que vai acontecer que vai estragar isso tudo? E se essa expectativa fosse ao contrário, e se fosse, tá tudo meio esquisito, ando meio tristinho, o que será que vai acontecer que vai me alegrar? É uma quebra de paradigma. A gente não está acostumado a pensar assim, né? A tendência do ser humano é pensar ali de vai acontecer alguma coisa. Ainda mais que a gente está na Terra, né, gente? A gente está na 3D, a vida aqui, ela é feita desse tipo de desafios. Mas se eu espero pelo melhor, a tendência de que o melhor aconteça é muito maior, tá bom? Então, aqui é uma necessidade de celebração da vida e de deixar um pouquinho de lado o esforço contínuo no trabalho, o foco contínuo no trabalho. Não que eu deva parar de pensar nos meus objetivos materiais, não é isso. Mas é olhar a vida com um pouquinho mais de leveza, ficar despretensioso um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de tempo para curtir a própria vida, curtir os próprios amigos, para plantar com os amigos, ou mesmo para voltar àquelas atividades de infância que, no fundo, a gente ainda quer fazer. Porque se você pensar bem, aquela criança lá atrás não é outra pessoa. É você ainda, você só cresceu. Então aquela criatividade tá ali, aquela alegria tá ali, aquela capacidade de acreditar no bom da vida tá toda ali.
Talvez as experiências da vida tenham feito você criar crenças que meio que soterram essa criança, mas essa criança tá ali ainda, essa criança é você. Então, assim, por mais difícil que seja encontrar essa criança aí dentro, uma boa maneira de se reconectar com ela é fazendo coisas que você gostava de fazer quando era criança. Eu ando plantando, exatamente como essa carta sugere. Montei um jardim lindíssimo e com a pressa escorpiana que eu tenho, eu não só montei um jardim lindíssimo, como eu fiz isso em pouquíssimos dias. Porque ou vem com intensidade ou nem vem. Então, assim, fica aqui a sugestão, tá? Porque, inclusive, eu tenho no fundo do baralho o trabalho com afinco e eu tenho a sugestão de levar a coisa um pouquinho mais na flauta. Não precisa abandonar o profissionalismo, tá, Leonino? A gente só precisa deixar a coisa um pouquinho menos séria. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu tenho a rainha de espadas, gente. Então, assim, ó, não é bem o momento pro leonino sair pensando no emocional. De verdade. Ele tá reequilibrando aqui com o rei de copas. Ele tá num processo, eu não sei se é um processo de cura ou se eu já atingi aí uma certa estabilidade, mas de qualquer forma, a parte amorosa para mim tá meio que guardadinha numa gaveta, primeiro porque eu tô nesse processo aqui de atingir esse equilíbrio. E depois porque eu tô naquele processo de compreensão, de compreender tudo o que aconteceu comigo. Então, enquanto eu faço isso, por enquanto, fechado em copas ou fechado em espadas, como essa rainha. Por quê? Porque a hora que eu sair dessa situação toda aqui, eu saio leve como o louco e feliz como uma criança. Tá bueno, Leonino? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá bom? Mais pro comecinho do mês agora. E até lá eu deixo um grande beijo pra você. Tchauzinho.